Vamos pegar por aqui, Sra. Ministra, esta incapacidade da Justiça de fazer justiça em Portugal, assim como se fosse assim qualquer coisa, um desígnio de que nós ainda não conseguimos libertar-nos. Eu não diria que há incapacidade de fazer justiça e relembraria aos responsáveis políticos anteriores o que fizeram ou não fizeram em função do reforço da justiça em Portugal. De todo modo, aquilo que eu quero dizer é que neste momento há um conjunto de reformas absolutamente estruturais e que, pela primeira vez na nossa democracia, fazem vir o material, aquilo que é a justiça material, aquilo que interessa resolver, em função daquilo que é o formal, que tem caracterizado a nossa justiça. Agora, não penso que ninguém que esteja para trás ou que venha para a frente se possa demitir das questões da justiça. E, portanto, não deixo de estranhar que se fale da justiça como algo estranho a todas as personalidades políticas que tiveram responsabilidades nessa matéria. É a primeira vez que, na nossa democracia, nós vamos empreender uma reforma de simplificação para que todo o cidadão possa entender, que estamos a empreender uma reforma, quer no penal e no processo penal, em que acabamos com os expedientes dilatórios, no civil, no processo civil, em que acabamos com os expedientes dilatórios, em que temos uma organização judiciária em que, pela primeira vez, os tribunais têm objetivos e têm que cumprir esses objetivos, em que as responsabilidades são apuradas, em que todos os meios alternativos de resolução de justiça, a arbitragem, a mediação, os julgados de paz estão feitos, em que temos a possibilidade de ter uma forma de as empresas se revitalizarem, em que temos uma uniformização de custas, enfim, em que temos um inventário, ou seja, e de forma harmónica. Há operadores judiciários que sentem que não há ainda nada visível no terreno para indicar. É normal. Porquê? Porque, em primeiro lugar, é preciso construir todo este edifício legislativo. Isto é, primeiro é preciso construir as leis. E depois pô-las no terreno, que é talvez o mais difícil. Até à implementação, até nós termos assim, algo de palpável no terreno, a doutora estima que podemos ver alterações substantivas este ano já? Eu penso que este ano já poderemos ver alterações substantivas. Em quê? Na celeridade dos processos, na diminuição? Na celeridade dos processos, por exemplo... de pendências, que é sempre algo que é... Há aí uma questão que eu gostaria de esclarecer. Nós temos tendência a confundir pendências com atrasos. Foram atirados números extraordinários, como 1.700.000, 1.700.000 pendências. 1.700.000 pendências não são 1.700.000 atrasos, são os processos que estão nos tribunais. E, portanto, o que eu penso neste momento e que, enfim... A questão é, a velocidade de tramitação será substancialmente maior aumentada? Até por uma razão. Até hoje, o cancro, digamos assim, do sistema judicial é a ação executiva, como todos dizem. Nós o que é que tínhamos? Tínhamos uma ação declarativa, isto é, a pessoa precisava de ir a tribunal para que os telespectadores nos entendam, para que lhe dissessem tem razão ou não tem razão, e depois tinha que instaurar outra ação para executar. A partir de agora não é assim. O tribunal diz que tem razão e executa. Ele próprio executa. O tribunal manda executar. Manda executar. Depois, reduzimos muito os títulos executivos, porque hoje em dia, aproveitando-se, infelizmente, da ignorância de muitas pessoas, sobretudo aquelas que têm menores recursos, tudo era título executivo e, portanto, tudo ia para tribunal como título executivo. Uma pessoa assinava um contrato e ia para título executivo, que se transformava numa ação como se fosse uma ação comum. Resultado, tínhamos o dobro das ações. Pois bem, vamos simplificar tudo isso. A partir de agora só há uma forma de processo
que se adapta à complexidade, isto é, se é mais fácil, se é mais difícil. As diligências passam a ser calendarizadas, isto é, as pessoas não podem voltar a ser chamadas 10 vezes ou 15 vezes ou 2 vezes a tribunal, não. Tudo isso tem que ser calendarizado. Tem que haver um tempo para esse interrogatório. Se os julgamentos começam mais tarde, tem que haver uma justificação que fique em ata e tem que haver uma avaliação, isto é, em cada tribunal, se há uma demora excessiva, a que é que se deve essa demora excessiva? E essa avaliação... Com consequência para o avaliado. Com consequência para o avaliado. Sejam as partes, os advogados, sejam os magistrados, seja o próprio sistema judicial. Pode haver, por exemplo, por falta de meios, que são facultados. E, portanto, todos os anos haverá uma avaliação daquilo que é o desempenho de cada tribunal. E eu penso que isto é realmente revolucionário. Uma das zonas da intervenção da Troika, uma das condições do resgate, era que a nossa justiça também se tornasse mais eficaz. Estamos assim sob um conselho, ou sob ordem, é um termo um bocado forte, mas para tornar a nossa justiça com um custo-benefício mais visível. Nós, eu sei que estamos a tentar a reconstrução da nossa arquitetura judiciária com grande ímpeto, mas não está a ter novamente resultados visíveis. Diga-me só se a percepção que eu terei de que o problema das freguesias, o problema da redução de comarcas, está a entravar os projetos que o seu Ministério possa ter nesta zona? Não, de todo. Aliás, deixe-me dizer-lhe que o nosso diálogo com a Troika foi um diálogo muito frutuoso, porque pudemos alterar, em consenso, muitos dos objetivos que constavam do memorando inicial e que, de alguma forma, poderiam, em função da informação que foi facultada, criar mais dificuldades do que mais facilidades. E isto eu não quero deixar de sublinhar porque é muito importante o diálogo com a própria Troika, feito diretamente, explicando diretamente quais são os problemas do país, as especificidades do país. E nós temos encontrado total compreensão. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, aquilo que eu penso é que as reformas até agora, claro que não são visíveis. Porquê? Muitas estão ainda na Assembleia da República, à espera de aprovação final, já foram aprovadas na generalidade, mas, como todas as reformas, a Justiça tem um tempo. E, portanto, quando nós tivermos o Código de Processo Civil aprovado, que defenderei no próximo dia 17, se a memória me não falha, na Assembleia da República, ele entrará em vigor em 1 de setembro. No qual muitos destes artifícios utilizados com vão grande desaparecer completamente pela comunidade vão desaparecer jurídica. Completamente. Eu lamento, eu sei que sofrerei críticas muito fortes, mas eu sou uma defensora da verdade material contra aquilo que é uma verdade formal. E, portanto, ter um Código de Processo Civil com muitos incidentes, muitas aclarações, muitas possibilidades de recurso para aqueles que podem, sem que os que não possam ou possam fazer, em primeiro lugar, não é correto do ponto de vista daquilo que deve ser a Justiça. A Justiça deve dirigir-se à verdade. Eu não preciso muito para saber, ou de muito para saber, que factos é que eu preciso de apurar para saber quem tem a posse ou quem tem a propriedade, ou quem tem razão num contrato ou noutro. Porquê é que eu preciso de fazer 500 artigos? Tudo isso servia a uma indústria. Eu permito-me dizer, a uma indústria jurídica. A cultura garantística vai questionar as suas... Não vai. Jamais. Intenções. Eu jamais o faria. Tenho um passado em defesa e em prol dessa cultura garantística. Agora percebo que haja alguns mercados que fiquem incomodados com a simplicidade. Porque é muito, como o Mário compreenderá, se eu puder levantar não sei quantos incidentes e parar o processo e fazer o processo demorar 10 anos ou 11 anos, isso deixa de ser possível. Porque os incidentes, a maior parte, desaparece. Temos uma única forma de processo em vez de várias. Os processos especiais desaparecem por não há razão nenhuma para existirem. E, portanto, o cidadão terá uma justiça material
em vez de uma justiça formal. Por outro lado, não terá que ir 10 vezes ao tribunal e ser mandado embora, como aconteceu até agora. Se os julgamentos começam tarde, têm que ser justificados. Porque começam tarde e a quem se deve, quem chegou atrasado. Há objetivos nos tribunais. Se os tribunais não cumprem as metas que lhes são propostas, se os processos se atrasam, qual é a razão? E há uma avaliação. E, portanto, tudo isto significa uma imensa revolução. Eu diria que de alguma falta de prestação de contas à cidadania por parte de todos nós. O processo legislativo está a ser difícil? Não, honestamente não. E eu devo agradecer a todos os profissionais forenses. Eu devo dizer-lhe, Mário, que nunca pensei que pudesse vir a trabalhar numa mesa como esta, com todos os profissionais forenses, todas as profissões jurídicas juntas à volta de uma mesa e cada uma a discutirmos, que foi isso que aconteceu, artigo a artigo, nas várias reformas estruturais. Não se fazem reformas contra as profissões. Não quer dizer que estejamos sempre de acordo. Porque há um momento de decisão em que, naturalmente, há divergências. Agora, nunca houve reformas tão participadas, com todos nós sentados à mesa, com a maior liberdade, a discutirmos o que era correto, o que era incorreto, quais eram as consequências, quais eram dir-me-á, mas porquê isso? Porquê que nunca se fizeram reformas tão participadas? E eu vou-lhe dizer, porque eu acho que a classe política, em regra, ignora aqueles que estão no terreno. Ignora aqueles que estão no terreno e não percebe que a crítica, muitas vezes, antecipa erros. E às vezes o diabo, como todos sabemos, esconde-se nos detalhes. No pormenor. No pormenor. Ou no pormenor, como eu costumo dizer. E, portanto, quando nós nos sentamos a discutir e a partir pedra a pedra, cada grau desta reforma, é para mim um motivo de grande satisfação, porque ver todos os profissionais forenses, podemos discordar num ponto ou noutro, é evidente que discordaremos, mas ver todos a participarem com uma vontade imensa, e deixe-me só abrir um parênteses para hoje fazer uma homenagem ao Corpo da Guarda Prisional, que foi objeto de um julgamento generalista e que penso que foi injusto. E foi injusto porque a tortura na prisão e... A Guarda Prisional hoje não é, o Corpo de Guarda Prisional não é o que era há 20, nem há 10, nem há 30 anos. São o primeiro rosto de ressocialização dos reclusos. Aliás, falaremos nisso no próximo ano, porque será a nossa próxima grande batalha, ou melhor, ainda este ano. Será a nossa grande batalha, será exatamente a possibilidade de reinserção. Porque se alguém vai para uma prisão e depois não pode, nem tem meios de formação, volta àquilo que fazia, como é evidente. E os guardas prisionais têm ajudado muito. Portanto, eu costumo muito ver hoje uma acusação generalista de injustiça sobre a guarda prisional, quando o Corpo de Guarda Prisional muitas vezes é o primeiro rosto de ressocialização e que recebe formação em direitos humanos. Não tem nada a ver com aquilo que era há 10, 20 ou 30 anos. Soutor, para encerrar um capítulo aqui, a questão do mapa judiciário. Não tem tido entraves do processo político referente às autarquias, nas disputas locais que tem havido? Vamos manter a comarca aqui? Queremos um tribunal de proximidade? Queremos... Mário, eu não sou propriamente uma pessoa que ceda a pressões políticas. Mas tem havido? E jamais... Não tem, porque eu não sou suscetível a pressões políticas e, portanto, faço as minhas discussões públicas, como as fiz com os autarcas, cujos tribunais são supostos encerrar. Por razões óbvias, basta olhar para a taxa de utilização dos tribunais e vemos que há tribunais que têm 0,010, 0,020 de utilização. E, portanto, esses tribunais são tribunais de competência genérica, isto é, têm que julgar tudo. Portanto, são, de resto, os tribunais mais atrasados do país, como demonstram todos os indicadores. Eu tive o cuidado, e além disso tenho a experiência,
de ter frequentado tribunais da província. Os tribunais de competência genérica são o pior que pode acontecer a este país. Nós, o que é que passamos a ter? E permita-me desmistificar tudo isto, porque há de facto aqui uma mistificação e uma tentativa de utilização política à qual eu serei absolutamente insensível. E serei absolutamente insensível porque uma coisa é a necessidade das populações de acederem à justiça. Outra coisa é a utilização política dos tribunais. O que é que se passa? Nós temos até hoje, basicamente, a mesma estrutura judiciária que temos desde o tempo de Dona Maria. Aliás, é curioso que há uma autarca de Trás-os-Montes que disse, bom, Trás-os-Montes nos últimos 50 anos desertificou 50%. E eu pensei, exatamente, mas estão lá os mesmos tribunais de há 2 séculos. Portanto, não foi certamente por causa dos tribunais que certificaram. O que é que se passa? Qual é a nossa construção? A nossa construção vai passar a ser uma grande comarca, isto é, um grande tribunal, que coincidirá em regra com o distrito, que tem, para julgar as questões mais importantes, as instâncias, secções. Essas secções julgarão, em função daquilo que são a complexidade das causas, as causas mais complicadas, com especialidades, que era uma coisa que não existia até hoje no interior. É preciso que se diga. Nós vamos substituir 70 tribunais especializados por 230 secções especializadas no interior. E, portanto, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma grande comarca, coincidente em regra com o distrito, não é sempre. E depois há a instância central, ou seja, a secção, se quiser, central, para simplificar a linguagem, que julga as questões mais complicadas e as especializações. Depois temos as instâncias locais, que julgam questões de menor importância. E depois temos as extensões judiciais. Todas as 3 fazem parte do tribunal. E o que é que nós podemos fazer? Eu já ouvi críticas. As extensões judiciais são os meros balcões. Não é verdade. Das instâncias, das extensões judiciais, as pessoas podem passar a fazer o cidadão o que não pode fazer até hoje. Se eu hoje, num distrito, tiver um problema de trabalho, eu tenho que deslocar à capital distrito. Hoje não. A partir dessa instância, a partir dessa extensão, eu posso enviar todos os articulados, isto é, todas as peças processuais, para todas as especialidades. Posso ser ouvido por videoconferência, não tenho que me deslocar. Posso aceder aos tribunais que são tribunais de todo o país e muito mais do que isso. É preciso conjugar. Estas reformas não estão a ser feitas aleatoriamente. Estão a ser feitas todas conjugadas. As custas, por exemplo, que até hoje toda a gente dizia que era impossível uniformizar e que foi possível pelos vistos, já estão em vigor e levavam um dia e meio a um oficial de justiça que, em vez de estar a fazer o seu trabalho nuclear no tribunal, estava a fazer contas. Como agora, em vez de ter que lidar com 15 regimes, tem que lidar com um, fica liberto para outras questões. E, portanto, a partir destas extensões, o que é possível? É possível que o cidadão aceda a todo o mundo judiciário. Portanto, não é verdade que tenha que se deslocar mais. Se tiver que se deslocar por alguma razão, ser-lhe-ão pagas, nos termos do Código das Custas que aprovamos, todas as despesas que tiver com essas deslocações. Portanto, não é verdade que a justiça fique mais cara, nem que se desaproxime do cidadão. É bem o contrário. Há aqui outra área que eu gostava de ouvir também. A Boa Hora e aquele Tribunal Criminal de Lisboa são edifícios com uma certa carga histórica em termos da nossa cultura judiciária e estão abandonados, estão fechados. Bom, como sabe... Em compensação, o Estado português está a pagar uma renda altíssima pelo campo da justiça. Como saberá, Mário, o Tribunal da Boa Hora saiu do Ministério da Justiça durante o governo anterior e foi, enfim, incluído num ativo, numa sociedade. Nós estamos a recuperar a Boa Hora. A construção de um... A Boa Hora, é verdade, de um hotel de charme. Não, a Boa Hora voltará ao Judiciário.
e voltará ao Judiciário, até porque o Judiciário também vive de símbolos, como todos nós. O nosso aniversário é um símbolo, o Natal é um símbolo, claro. O Ano Novo é um símbolo. E a Boa Hora é um símbolo para o Judiciário e vai voltar ao Judiciário. Isso por um lado. Por outro lado, nós, só este ano, em revisão de rendas, poupámos 7,5 milhões de euros na revisão de rendas. E está incluída a renda no Parque das Nações também? Está incluída também a renda no Parque das Nações, com menos 1 milhão de euros. E vamos continuar essa negociação. Além disso, desde que iniciei funções, disse claramente que as parcerias público-privadas na Justiça não iriam para a frente. E não vão. E, portanto, isso permitiu-nos poupar 576 milhões de euros, porque não é preciso fazer novas prisões, nós podemos ampliar as que já temos com condições de dignidade e até envolvendo a população prisional, como aconteceu em Caxias recentemente, e com muito orgulho por parte da população prisional. E é assim que tem que começar a reabilitação, isso por um lado. Por outro lado, não precisamos de campos de justiça. Os países da Europa, enfim, nossos parceiros na União Europeia, fazem muito gáudio em ter os seus tribunais de referência nos seus sítios. Porquê é que nós tentamos destruir os nossos, ou tentámos no governo anterior? Contempla a hipótese de acabar o campo de justiça, como ele foi desenhado e como está a ser ocupado neste momento? Há vários campos de justiça, como por exemplo o do Porto, que já foram claramente... O de Lisboa, nomeadamente, no Parque. O de Lisboa está neste momento em renegociação, porque... Enfim, mas eventualmente vê a mudança para tribunais mais históricos, diga-se? Recuperados? Não há muitos tribunais históricos em Lisboa. Há o Tribunal Criminal de Lisboa ainda também, que é ali ao pé da Alfredo Costa. Essa matéria é uma matéria que me tira ao sono, eu devo dizer, e fui a primeira pessoa, penso, a falar nele. Porquê? Porque o campus de justiça não está feito para tribunais criminais. Estava feito para escritórios. E, portanto, como compreenderá, eu não durmo bem se souber que tenho um julgamento de alta criminalidade e um réu altamente perigoso a meio metro ou a 1 metro do magistrado. E, portanto, nesse sentido, o Palácio de Justiça está a ser reconvertido. Claro, está a ser reconvertido para exatamente mudar as varas criminais. Tenho uma pergunta de uma série de espectadores que me enviaram um mail, mas antes há obviamente o grande drama jurídico do momento entre nós, que é a submissão ao Tribunal Constitucional do Orçamento, com sucessivos pedidos de esclarecimento e de avaliação por parte do Tribunal Constitucional. Qual é a sua posição pessoal nisto? A minha posição, quer pessoal, quer institucional, eu encaro as divergências com naturalidade, independentemente das consequências. Máxima responsabilidade, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Mas encaro-a com naturalidade e, portanto, o que temos que aguardar é com calma e com um profundo entendimento democrático a decisão do Tribunal Constitucional. Critica a submissão destes artigos nestas vagas que estão a ser feitas? Não, francamente não critico. Acho que faz parte da nossa liberdade. Já me viu defender isso aqui durante muitos anos. Exatamente. E, portanto, não mudei de ideias por, neste momento, exercer as funções que exerço. Acho que as pessoas têm direito à sua liberdade e ao seu julgamento. Isso é o que, talvez, de rico nós tenhamos mais, e infelizmente pode ser aquilo que talvez estejamos, nós não Portugal, mas o mundo em risco de perder. Nós estamos, e também já falei disso aqui muitas vezes, tomamos as democracias como adquiridas e elas não estão adquiridas. E esta é parte do processo democrático, saudavelmente expressar-se. Para mim, saudavelmente. Temos uma pergunta. Pessoas que manifestamente concorreram ao 40º curso de formação dos inspectores da Polícia Judiciária, um concurso que desde as primeiras provas, acho eu, até à última efetuada, decorreram quase 2 anos. De 100 candidatos ficaram 80. E o processo não está concluído ainda. E no meio disto tudo são necessários inspectores da Polícia Judiciária. Claro. E o curso é longo. O que é que se passa?
Não, o que se passa é muito simples. Havia vários candidatos, muitos deles recorreram, têm o direito ao recurso, é de resto um direito constitucional. E, portanto, se eles recorrem, é evidente que tem que se avaliar o recurso. Esse recurso passa pela própria PJ, pela própria Polícia Judiciária, passa por uma avaliação na Secretaria-Geral e depois passa por uma decisão final ministerial. E, portanto, nós não podemos... Não chegou a essa fase ainda, portanto. Não podemos retirar às pessoas o direito a recorrerem. Quer dizer, quem é que recorreu e contra quê? Tem acompanhado este processo? Houve um primeiro recurso, há agora um segundo recurso para reavaliação. Recorreram várias pessoas, eu não sei como imagina o nome das pessoas, sim, claro. Até porque isso é um processo instruído na Polícia Judiciária e na Secretaria-Geral e, portanto, vai instruído com os pareceres da Secretaria-Geral. Agora, o que eu não posso é denegar o direito a ninguém a recorrer contra um ato do Estado. Seria uma violentação daquilo que eu sempre defendi. E, portanto, até esgotar aquilo que são os meios a que o cidadão tem direito. Imagine que não estávamos a falar de um recurso para uma entrada, enfim, na Polícia Judiciária. Imagine que estávamos a falar de um recurso que tinha a ver com a manutenção de um posto de trabalho. Por exemplo. Iria eu denegá-lo? Aqui fica. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer voltar a vê-la aqui, de facto, no seu lugar habitual do Frente a Frente. Com muitas saudades. Que vem já a seguir também aqui. Muito obrigada. Paula Teixeira da Cruz, Ministra da Justiça, curtíssimo intervalo e seguimos com o nosso Frente a Frente. Até já.